Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, Novo Testamento. Terceiro Evangelho. Capítulo 7. Texto bem conhecido, mas é um texto que só se encontra em Lucas e não está nos outros evangelhos. Apesar de ser uma sequência pós Jesus fazer um milagre com um soldado lá em Cafarnaum, do centurião, e logo depois segue esse texto que Lucas registra. Diz assim a partir do verso 11, Lucas 7 a partir do verso 11, diz assim a palavra: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam o caixão pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em nosso povo, em nosso favor. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, que a Tua palavra ela possa inundar o coração da Tua igreja, do Teu povo, e que vidas aqui que talvez estejam enterrando alguma pessoa, alguma morte espiritual, algum sonho, algum plano, algo que sonhou, estiver indo com a caravana para o cemitério, a minha oração é que nessa noite elas possam se encontrar com o Senhor da vida, Jesus Cristo. E que o Senhor da vida, Jesus Cristo, possa renovar a esperança das vidas que estão aqui. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Porque esse texto fala de alguns encontros especiais. É interessante que, se você olhar a sua Bíblia, você vai perceber que se frisa a viúva de Naim, ou Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Sempre você vai perceber isso nesse texto. Naim significa formosura, e é uma vila da Galileia, e ficava mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum, de onde Jesus estava vindo. Era provável que Jesus tivesse gastado, junto com os discípulos e com a multidão que o seguia, em torno de uma média de 20 horas, talvez, caminhando para chegar lá nesse lugar. Não se tem registro porque Jesus resolveu ir para Naim. Ninguém diz porquê, não tem nada na Bíblia registrando isso, mas Jesus resolveu ir para Naim porque tinha algo para ser feito lá. Nós sabemos disso porque a gente tem aqui tudo pronto, mas todos ficaram atônitos ali naquela situação. E é interessante que ali tem uma mãe lutada, tem uma multidão perplexa, tem o Senhor da vida, tem a morte diante dele, e ali está para acontecer uma grande batalha, um grande encontro, uma grande luta sem armas. Mas quem será o vencedor dessa luta? Quem irá sair como vencedor e como o soldado que venceu essa batalha? Tenta imaginar essa cena, um grande encontro, mas graças a Deus ali estava o Senhor da vida. Então eu queria falar hoje de alguns encontros que nós temos na vida e que muitas vezes nós não percebemos que Deus quer tratar conosco ou quer mudar a nossa história. Esse texto escolhi especialmente por ser Dia das Mães, porque também é um texto que fala sobre o sofrimento de uma mãe. Tem muitas mães que têm chorado por filhos. Tem muitas mães que têm derramado lágrimas por causa de situações que os seus filhos têm cometido, têm feito. Tem mães que choram de alegria,
Tem mães que choram de tristeza. Tem mães que choram porque os seus filhos têm desprezado o conhecimento do Senhor, desprezado a obediência, desprezado a fé. Mas a minha oração constante, e isso eu tenho dito aqui na igreja há muito tempo e continuo dizendo, e glória a Deus, porque Deus continua nos animando para isso. Para essas mães, a minha palavra é: tenha esperança. Deus continua no controle. Logo de cara eu quero dizer isso para você: tenha esperança. Talvez seu filho esteja indo para uma sepultura. Tenha esperança. Ele pode encontrar Jesus no meio do caminho, na próxima esquina, na próxima curva que ele fizer. E a nossa oração é que ele se encontre mesmo. Então é um texto interessante. O primeiro encontro que eu queria trazer para vocês aqui está no verso 11 e 12. Se você perceber, no final do verso 11, diz que Jesus foi para Naim e ia com ele seus discípulos e uma grande multidão. E no verso 12 diz que ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro dessa mulher, era o único filho dela, mas também havia uma grande multidão da cidade que estava com ela. Então qual é o primeiro encontro? O encontro de duas multidões. É interessante, Geisa me observou ali agora, disse: rapaz, se tinha muita gente no velório dessa mulher, no velório do filho dessa mulher, porque o filho dela era querido, ou ela era querida. Mas o que é interessante é que havia muita gente também no velório dela. Jesus, nós sabemos, porque tinha uma grande multidão com ele. Geralmente, quando Jesus estava nos lugares, sempre uma grande multidão afluía. Alguns curiosos, alguns interesseiros, alguns em busca só do milagre, só da bênção, mas não do Senhor da bênção. Alguns em busca de ver o que estava para acontecer. Mas quando você vai para o enterro, qual é o objetivo que você vai? É consolar ou é consideração àquela família ou ao morto? Mas havia duas multidões ali. Só que é interessante, como um pregador das antigas, que eu gostava muito, dizia assim: ali há duas multidões, ou duas caravanas, poderíamos dizer. A caravana da morte e a caravana da vida. A caravana da alegria e a caravana da tristeza. Havia um grupo celebrando um milagre de Cafarnaum, e fique tentando imaginar Jesus vindo de Cafarnaum e mais pessoas iam chegando, porque por onde Jesus passava, acontecia algo, e muitos não foram relatados na Bíblia, como diz o próprio apóstolo João, e muitas pessoas iam chegando, quando chegou em Naim, já talvez aquela multidão tinha multiplicado, mas quem está saindo é uma multidão indo para o cemitério, cheio de tristeza, cheio de dor, cheio de sofrimento, desolada, pranteada. Ali está uma multidão sofrida, se compadecendo daquela mãe que está perdendo o seu filho. O que é interessante aqui, primeira pergunta para mim e para a sua reflexão: qual multidão você está? Você segue a multidão da alegria, a caravana da vitória, a caravana da fé, a caravana da esperança, a caravana do Senhor da vida, ou você está na caravana da desolação, na caravana da morte, na caravana do cemitério? Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, que na hora do movimento estão lá, na hora da pregação do evangelho estão lá, na hora de algo que nós convocamos estão lá, mas por dentro, na verdade, estão tristes, desoladas, e estão andando na caravana da morte. Tem pessoas que estão realmente, de fato e de verdade, na caravana da alegria. Pastor Arthur pregou semana passada sobre aquele texto fantástico de Lucas, que se remete a Isaías 61. Ele veio para libertar os cativos. Nós deveríamos estar nessa caravana, nessa multidão, na multidão que liberta os cativos, na multidão que dá esperança ao mundo, na multidão que pega o moribundo, na multidão. Eu fiquei feliz agora, que teve essa situação lá em São Paulo, de um prédio que caiu, e teve algumas igrejas que estavam lá fazendo vigília, não apenas de oração, mas para abençoar aquelas vidas que estavam ali, porque, por incrível que pareça, a maioria daqueles moradores, salvo engano, eram moradores de rua, né? E pagavam aluguel. Morador de rua pagar aluguel? Veja, um negócio meio maluco, estava ali meio
meio errado. Então muitas igrejas já se mobilizavam naquele local e agora estão lá oficialmente também, mas a imprensa não fala nada disso, porque são crentes. Estavam lá libertando aquelas vidas, dando esperança àquelas vidas, pessoas que querem ver vidas sendo resgatadas do império das trevas. Nós deveríamos estar fazendo esse serviço, nós deveríamos estar nessa multidão, na multidão da alegria, que dá esperança para quem está precisando. Mas só que muitas vezes nós estamos na multidão da desesperança, da morte, da dor, do sofrimento, e muitas vezes não temos a coragem de chorar, de rasgar o nosso coração e dizer que está doendo. Muitas vezes nós que fomos ensinados a não reconhecer nossas fraquezas, para que ninguém nos veja chorando, que parece que é pecado você dizer que está sofrendo, mas nós estamos lá naquela multidão. Então, primeira lição de hoje é o encontro entre multidões. E qual multidão você está? Segundo encontro, que eu vou gastar mais tempo, é o encontro entre Jesus e uma mãe enlutada. Verso 12 ao 13 fala da situação que Jesus chega, mas no verso 13 diz algo interessante. Veja comigo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chorem. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O verso 15 diz: o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, depois do milagre. Mas, olha bem, primeiro, Jesus viu aquela mulher, o enterro estava vindo, o velório estava chegando, estava saindo da cidade para o cemitério, e Jesus olha para a mãe. Ele não vai no defunto, ele não vai no esquife, ele vai primeiro conversar com a mãe. A Bíblia diz de maneira especial que Jesus se compadeceu dessa mulher. Ele teve compaixão. A ideia de compaixão é de que as entranhas estão sendo arrancadas, está doendo. E em poucas vezes que a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, diz a Bíblia que Jesus se compadeceu de uma multidão, que Jesus se compadeceu do povo de Israel, que Jesus se compadeceu com o povo que estava com fome, mas aqui é uma única pessoa e diz assim que Jesus se compadeceu dela, ou seja, Jesus se compadece da sua dor, individualmente. Ninguém chora por um filho como uma mãe. Ninguém entende a relação da mãe com o filho como a própria mãe. Só Deus entende. É uma coisa muito especial essa relação. Mas nenhuma mãe, eu acho que vocês vão concordar comigo, quer enterrar seu filho. Eu lembro da história de Agar. Eu sou fascinado pela história de Agar e Ismael. Abraão, vou ficar calado com ele. Eu ia falar mal de Abraão aqui, mas não vou falar não, porque ele é o pai da fé, né? Vai que os crentes não gostam disso. Abraão põe aquela mulher para fora e dá a ela um copo d'água, um cantil de água, quem foi militar sabe o que é cantil de água, e um pedaço de pão, para ela ir para o deserto, expulsa da sua casa, porque Sara botou moral, disse: Abraão, põe essa mulher para fora de casa. Abraão tinha feito uma tramóia com Sara, errou os dois e agora quer consertar o erro colocando a mulher para fora. E aí põe Agar para fora com Ismael e dá a ela um cantil de água e um pão. Tente imaginar comigo se Agar comeu algum pedaço daquele pão ou bebeu algum gole daquela água. Eu duvido. Uma mãe, fosse pai, duvido. A gente que é pai, a gente é meio egoísta. Não, eu vou tomar porque se eu tenho que ficar forte para eu salvar. Mentira. A mãe, ela não comia e ela não bebe água, mas deixa para o filho. Tem um momento espetacular naquele texto que Sara vai para debaixo de uma árvore chorar para não ver a morte do filho. Para não ver o filho morrendo, porque acabou a água, acabou o pão, e o anjo do Senhor aparece para Agar e diz assim: que tens, Agar? E Agar desaba num choro e diz ao Senhor que ela tem, e ali é um texto fantástico lá em Gênesis. Mas é interessante aqui que Jesus chega para a mulher, parece até contraditório. Jesus chega para a mulher e diz assim: não chore.
Parece um contrassenso. Muitas vezes na Bíblia você vai perguntar: o que tens? O que é que tens, Elias? Deus pergunta o que você tem, mas não chore. Só que quem está dizendo não chore para essa mulher, não é eu e nem você, é o Senhor da vida. É o Senhor que pode mudar a história. Os irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade com esses jargões evangélicos de preconceito contra o sofrimento. Você chega num velório, está lá uma viúva enlutada, está lá uma mãe chorando por um filho, e você chega: não chore, mulher, cadê tua fé? Tu não crê, não é? Ah, misericórdia, dá uma tapa gospel no pé do ouvido. Tem hora que tem gente que parece botar cola super bond na língua, para ver se não fala besteira. Ah, não, e tem gente que ainda chega assim, diz assim: tu não conhece Jó, não é? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que faz, e a pessoa é muita cara de pau, gente. A mulher está enterrando um filho, aí você diz isso. A pessoa fosse uma mulher braba, diz: vai para lá, miserável, eu não tenho a fé de Jó não, eu vou chorar. Eu gosto é dessas. Agora, se você tem essa fé de Jó, você diz isso, mas não um estranho que vem para dizer isso a você. Uma coisa é você dizer com sinceridade de coração, outra coisa é eu chegar para você que está chorando, que a única coisa que eu tenho que fazer quando você está chorando é lhe abraçar e chorar com você. Não tem outra coisa. É como você olha em toda a Bíblia: o que é que você tem? Muitas vezes quando Deus pergunta: pai, mãe, o que você tem? É para que você tenha coragem de pôr para fora o último choro que estava na garganta, que você estava escondendo, aquela lágrima que está travada e que é difícil sair por diversas circunstâncias, você não tem coragem de pôr para fora. Aí Deus pergunta: o que tens? Mas Jesus chega já com a solução: não chore. Por que Jesus diz não chore para essa mulher? Porque Jesus, ele se preocupa com o emocional dela. Porque além de você ser importante e individual, e Jesus ter compaixão sua, individualmente, você mãe, você pai que está aqui, Jesus também se preocupa com o seu individual, com o seu emocional. Jesus sabia porque aquela mulher estava chorando, Jesus sabia porque aquela mulher estava sofrendo, mas Jesus disse: não chore, porque ele tinha a solução para o problema dela. Assim como naquela época, hoje Jesus continua sendo um remédio que estanca lágrimas. Jesus continua sendo aquele Senhor que pega cautelosamente, carinhosamente o odre e coleciona cada uma lágrima que nós derramamos. Ele continua solucionando as nossas dores. Isso não quer dizer que nós não teremos sofrimento, que nós não teremos lutas, mas Jesus continua vivo, continua salvando, continua restaurando, e Jesus continua dizendo para mulheres, para homens, para mães que estão sofrendo com seus filhos: não chore, eu estou aqui. Não é, não chore e não tem mais jeito para a sua vida. Jesus chega para trazer esperança. Talvez tenham mães aqui que estão precisando renovar a esperança, acreditando que Deus pode mudar o seu quadro. Aquele que parecia ser o fim daquela história foi o início de uma nova história. Aquele que parecia ser o fim daquele jovem foi o início do recomeço, foi o recomeço da sua vida. É notório que aquela circunstância era terrível para aquela mulher, porque naquela cultura, uma mulher perder o marido já era ruim, já era tida como, se ela fosse viúva, ela já era excluída da sociedade. Não é à toa que nas cartas você vê o apóstolo Paulo sempre dizendo: olha, cuide das viúvas, cuide das viúvas. Ela já não era bem vista na sociedade, porque provavelmente algo ela fez e Deus estava a castigando.
quando nascia um filho já era uma bênção. Se o filho fosse homem, uma bênção maior ainda. E aquela mulher perdeu o marido e perdeu um filho homem. Ou seja, ela está mais do que amaldiçoada. Imagine a perda de dignidade daquela mulher naquela sociedade. Imagine o desprezo que ela estava prestes a enfrentar. Imagine a dor, o sofrimento, a vergonha que aquela mulher iria passar. Sem proteção do marido, e agora sem a proteção do filho, sem a dignidade de ter um marido, olhando para os olhares zombadores. O que essa mulher fez para o Senhor castigá-la e ela perdeu o marido? Isso era cultural. Mas o Senhor da vida chega para ela e diz: não chore. Talvez tenham problemas emocionais que você está passando, de luto, de sofrimento, de vidas que você ama e você está vendo caminharem, irem para um cemitério, e você precisa chorar, desabafar no choro, e você não tem chorado, porque ensinaram a você a não chorar. Ontem eu estava pregando numa igreja, num retiro de uma igreja, e eu estava falando sobre uma mensagem que eu preguei aqui na igreja no ano passado, eu acho, chamada A Noite Escura da Alma. E falando ali sobre depressão e ansiedade naquela situação, e nesse público que eu estava pregando, tinham pessoas que defendiam a tese, outrora, que depressão, que ansiedade é coisa de demônio ou é pecado, ou você está endemoniado, o crente é endemoniado. Não dá, eu não consigo entender algumas lógicas que alguns crentes dizem. Crente que tem o Espírito Santo com demônio, mas tem crente que prega isso. Então, se você está com depressão, no mínimo é demônio. Se você está com depressão é porque você cometeu algum pecado, e aí você está sofrendo agora, porque depressão não é coisa de ser humano não. E aí tem 350 milhões de pessoas com depressão, muitas delas cometendo suicídio, muitas delas não conseguem sair. Tem gente em igreja dizendo que isso é pecado e que é demônio. Mas uma pessoa me procurou ontem e disse: pastor, eu pregava essa mentira, eu dizia isso para as pessoas, até que a depressão me atingiu, até que eu precisei chorar. Muitos de nós aqui fomos ensinados a não expressar a nossa dor. Muitos de nós que estamos aqui fomos ensinados a não expressar o nosso sofrimento. Por quê? Por que chorar? Se eu chorar, as pessoas vão ver que eu sou fraco. Se eu chorar pelo meu filho, se eu chorar pela minha nora, se eu chorar pelo meu casamento, se eu chorar por uma notícia ruim que eu ouvi, por um diagnóstico, por uma perda de emprego, se eu chorar por um abandono, por meu cônjuge, se eu chorar que eu estou sofrendo, eu vou ser visto como um fraco na igreja, na sociedade. Então a melhor coisa que eu tenho é eu me trancar aqui. E Jesus ama as pessoas que se derramam, que clamam, que choram, que lamentam. O apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque a fraqueza que é em mim não é a força que é em mim não é a minha força, mas a do Senhor. Mas tem pessoas que são fortes demais, e que não tem a oportunidade de ouvir da boca de Jesus: não chore. Por que não chora? Porque sempre está tudo bem. Mentira! Às vezes está indo para um velório, às vezes o casamento está se desmanchando, às vezes o filho está nas drogas, às vezes a filha não quer nada com a vida, às vezes o marido é um menino dentro de casa, não é homem. Às vezes a esposa não quer mais nada com o casamento, e nem com os filhos. E nós precisamos chorar para ouvir da boca do nosso Senhor da vida: não chore. Ele é a solução. Jesus, quando diz para essa mulher: não chore, Ele está dizendo: não chore, porque Ele era a solução dela. Ele continua sendo a minha solução e a sua solução. Você que está aqui nessa noite nos visitando, que não teve encontro com Jesus ainda, Jesus é a solução para as suas lágrimas.
Você, mãe, pai, que está aqui chorando pelo seu filho, Jesus continua sendo a solução para suas lágrimas. Eu não posso dizer a você não chore. Jesus pode, porque Ele é o Senhor da sua vida. Porque Ele deu a vida por você. E Ele tem o poder para dar a vida em favor de muitos. E nós, graças a Deus, estamos incluídos nessa lista. Primeiro encontro foi o encontro das multidões. Segundo foi o encontro de Jesus com a mãe enlutada. O terceiro encontro, o encontro de 2 filhos únicos. Verso 12 e o verso 14 diz que teve as multidões que se encontraram, o filho único de uma viúva, e o verso 12 diz que Jesus vinha com a grande multidão, mas no verso 14 acontece o encontro de Jesus, filho único de Deus, filho unigênito do Pai, com o filho único daquela viúva. O verso 14 diz assim: depois aproximou-se e tocou num caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Mas antes de Jesus dizer jovem, eu lhe digo, levante-se, Ele tocou num caixão. O judeu não podia tocar. O caixão não era como os caixões que temos hoje, era provavelmente uma maca, e ele estava enrolado, e não era enrolado igual aquelas múmias do Egito, assim não era na horizontal, era na vertical. Então ele estava ali provavelmente todo pronto para ser enterrado, e estava sendo carregado numa maca. Nós não sabemos quantos dias ele estava morto, mas uma coisa nós sabemos, que defunto depois de um tempo acontece o quê? Apodrece. O que é na sua vida que está apodrecendo e está sendo carregado por pessoas para um cemitério? O que é que aconteceu na sua história que você esqueceu, que apagou da sua mente, ou que você chorou e desistiu, e agora as pessoas estão carregando para um cemitério? O que é que está dentro do caixão da sua vida? Sonhos, família, planos, cursos, faculdade, estudo, seus filhos. Talvez na sua casa esteja um fedor de morte espiritual. Talvez o seu casamento está apodrecendo. Talvez a sua vida começou a cair aos poucos. Uma das coisas que tem acontecido comigo, que tem me impactado. Eu preguei uma série de mensagens aqui na igreja faz tempo, eu acho que faz uns 6 anos, chamada Da Terra do Nunca para o Mundo Real. Eu acho que faz uns 5 a 6 anos, não lembro. Mas todo lugar que eu chego, as pessoas chegam para mim: pastor, e ore pelo meu casamento. Eu disse: mas por quê? Não, porque lá em casa é síndrome de Peter Pan. Os dois, síndrome de Peter Pan. Não queremos crescer. Não queremos assumir o matrimônio. Não queremos assumir a postura homem de ser homem, mulher de ser mulher. Eu disse: lá em Pernambuco, a minha avó dizia que esse negócio se resolve com cipó de goiaba e banho de água e sal. Lá em Pernambuco dizia isso, né? Graças a Deus, minha avó não conhecia, graças a Deus, hoje minha avó não diria isso, porque ela conheceu a palavra. Mas graças a Deus, hoje tem a palavra para a gente abrir a palavra e estudar. E você está perguntando, porque se você fosse pedir conselho à minha avó, ela ia dizer isso. Mas tem quantos homens e quantas mulheres que estão deixando o casamento apodrecer porque não querem crescer, porque não querem assumir os seus papéis, e vai minando a relação, vai minando a vida de um, vai minando a vida do outro, vai machucando, vai anulando, vai apodrecendo. E o homem não assume a postura de homem, e a mulher não assume a postura de mulher, e ali fica uma briga feia no casamento. Não assume a postura da criação dos filhos, não assume a postura da criação da filha, do conselho, da orientação. Tem homens que são tão crianças,
que querem tratar as mulheres como suas mães. A mulher só serve de noite, meu amigo. Só de noite na cama. A sua esposa não é sua mãe, não. Acorde. Sua esposa não é a sua mãe. Seja homem. Aí o cara quer comida na boquinha. O cara quer, ele vai tomar banho, ela tem que levar um macacão do Mickey para ele, o shampoo do Pato Donald e o sabonete do Gastão para ele, porque senão ele não sabe pegar o sabonetinho dele, o shampoo dele. Não, a sua mulher tem que vestir sua cueca, miserável. Seja homem. Tem mulheres que estão apodrecendo o casamento também de outras formas. Hoje eu não posso falar das mulheres porque é Dia das Mães. Vocês escaparam. Escaparam. As mulheres estão assim, fala, Jeová. Todas, né? Mas tem filhos que estão também matando as relações, que estão no esquife, apodrecendo, e a família está sofrendo com aquele filho. Qual é o tipo de enfermidade, qual é o tipo de morte que chegou na tua casa, e você precisa orar para que se esbarre com Jesus no caminho, para que Ele diga, levante-se, acorde, saia dessa situação. Tem situações que têm machucado muita gente, meus irmãos, situações terríveis que têm bagunçado com famílias. Drogas, promiscuidade, adultério, pornografia, roubo. Sabia que tem casal que não conversa sobre finanças, que se conversar parece que vai explodir a casa? Sabia que tem marido que rouba o dinheiro da esposa? Sabia que tem esposa que rouba o dinheiro do marido? Tem, gente. Isso é morte na vida. Isso é morte no casamento. Isso é sepulcro. Isso é podridão indo para o cemitério. Jesus precisa entrar nessa relação. Jesus precisa entrar nesse casamento. Quantos filhos, quantos casamentos estão morrendo, quantas casas estão morrendo, quantas relações estão morrendo, mazelas chegando, entrando nos lares, e nós estamos embasbacados. O que é que fazer? E nós não fazemos nada, e nós achamos que está tudo bem. Nós precisamos reconhecer que tem algo morto, e nós precisamos colocar esse algo morto num caixão, para termos a esperança de encontrar com Jesus no meio do caminho, e Ele dizer assim, levante-se. Tem muito jovem que está abandonando o Senhor. Às vezes fico preocupado com alguns jovens. Aqui, alguns aqui da igreja, agora não, agora está mais light, a turma está até mais crente, eu não sei porquê, graças a Deus. Ou eu não sei, né? Eu não sei se... Mas já aconteceu aqui comigo, de jovem entrar na universidade, passar no vestibular, e a gente fica tudo, nem vestibular não existe mais, né? Mas passar no vestibular, no Enem, e uma alegria, e nós ficarmos assim, felizes. Com um mês, o jovem chega aqui na igreja assim. Porque Nietzsche dizia isso, e Karl Marx dizia isso. A Bíblia, pastor, está errada. Tu já lesse a Bíblia? Ô menino, vai tirar a catinga do mijo? Sabe, o cara, ele entrou, ele tem um mês de universidade, ele acha que é intelectual. Ele acha que tem 80 anos e escreveu 53 livros. Mas ele não se submete ao Senhor da vida, que está dizendo, ei morto, levante-se, você está morto. Ah, não quero mais saber de igreja. Para que pastor? Para que igreja? Para que meus pais? Para que isso? Nada presta. O que presta sou eu, o que presta são os meus amigos.
E aí quer trazer para a igreja. Não, eu não sou esse pastor doente de ficar dizendo coisa do mundo para a igreja. Não sou isso não. A gente está no mundo, tem que impactar o mundo. O que às vezes que me deixa triste é que as pessoas querem enfeitar tudo na igreja. É mais um movimento, é mais um tipo de culto, é mais algo, é mais para segurar jovem. Dá licença, gente, eu tenho que fazer. O que tem que segurar jovem na igreja é Bíblia, é palavra, é o poder do Espírito Santo que nós paramos de crer. Nós paramos de crer no poder do Espírito Santo. Nós paramos de crer num Jesus que disse para um jovem moribundo, morto, doente: jovem, levante-se. Você está morto. Morto não fala, cale-se. E diz a Bíblia que depois que o bicho acordou, ele falava que só um tagarela. Aí ele devolveu ele para a mãe. Mas nós precisamos acabar com esse negocinho de querer fazer coisa para segurar a gente na igreja. Não, pastor, tem que fazer tal coisa para segurar. Sim, daqui a pouco vamos ter aqui na igreja o motel gospel, o crack gospel, cocaína gospel, maconha gospel, traguinho gospel de cigarro. Sai para lá, gente, para segurar a pessoa na igreja. Estou fora. Nessa proposta aí eu sou pastor quadrado. Sou pastor quadrado. Nessa proposta aí eu estou fora. Nós precisamos nos render ao Filho único de Deus, o Rei da vida e Senhor da nossa história. Quarto encontro. Um encontro entre dois inimigos. Já estamos concluindo. João 5, 21 diz que: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também um filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus continua sendo o Senhor da vida. De um lado está a multidão da morte, do outro está a multidão da vida. De um lado está o Senhor da vida, do outro está a Senhora morte. Uma grande batalha está acontecendo, mas o Salvador da vida, Ele está presente na batalha. Não teve armas na batalha, mas teve um vitorioso. Jesus Cristo, Ele fez 3 ressurreições, 3 revivificações, que na verdade a ideia da palavra é de revivificação. Porque quem foi ressurreto mesmo foi Jesus, porque Ele ressuscitou e continua vivo. Todos esses milagres de ressurreição que Jesus fez de Lázaro, da filha de Jairo, e esse aqui, essas pessoas voltaram a morrer. Então elas foram revivificadas por um tempo e morreram. Mas é interessante que o Rei da vida dá um prenúncio do que Ele faria. Sabe por quê? Porque o Senhor da vida odeia a morte. O Senhor da vida não tem medo da morte. O Senhor da vida não se esquiva de uma luta contra a morte, porque Ele traga a morte pela vitória. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar a crer no Senhor da vida. Tem muitas mães, muitos pais, muitas pessoas na nossa igreja enlutadas de mortos-vivos. Tem maridos vivos na igreja, mas que estão mortos espiritualmente. Tem filhos vivos na igreja que estão mortos espiritualmente. Tem mulheres vivas na igreja que estão mortas espiritualmente. E nós precisamos voltar a crer no Senhor da vida, que vai revivificar, soprar, animar, restaurar essa vida para que elas voltem para o Senhor. Tem uma irmã aqui da igreja que quando chega Dia das Mães não tem como eu lembrar dela. Teve um filho que estava numa situação com um problema, longe do Senhor, e essa mulher orando. Primeiro ela ficava braba, queria confrontar o filho. Braba, briga com o filho. Braba, briga com o filho. E conversamos, e olha, temos que ganhar através da oração, da palavra e do amor. E essa mãe parou de brigar com o filho e começou a orar pelo filho. Essa história aqui da nossa igreja. Começou a orar pelo filho, até eu chamo ela assim, de fantasminha camarada. Vocês vão entender por quê.
Teve um dia que 3 horas da manhã um filho acorda assustado em casa, porque ele vê um vulto branco ajoelhado ao pé da cama dele. E ele pensou que era fantasma, e ele ficou desesperado. O que danado é isso aqui? Ele pensou em chutar, pensou em dar soco, pensou em brigar. Era a mãe dele, de camisola branca, ajoelhada, orando: Senhor, salva esse miserável, ajeita esse sem vergonha. Eu não tenho jeito mais não, ele está maior do que eu, está forte, dá 3 de mim, o caba bonitão, fortão, não tem jeito mais, o Senhor quebra ele. E Jesus quebrou o menino, e ele continua firme no caminho do Senhor, e continua firmado. Você, mãe que está aqui, você, pai que está aqui, precisa voltar a orar, precisa ter esperança, precisa crer que o Senhor da vida, quando se encontra com a morte, Ele odeia a morte, e Ele destrói a morte, porque Ele é o Senhor da vida. Talvez tenham pessoas que estão mortas espiritualmente na nossa casa, e nós precisamos chorar mais mesmo. Para ouvir da boca de Jesus: não chore. Nós precisamos orar mais mesmo, para dizer: filho meu, eu estou aqui do teu lado. Vamos restaurar esse menino, essa menina, vamos restaurar esse casamento. É possível Deus mudar o quadro, gente. O problema é que nós parece que desacreditamos em Deus. E por último, quais foram as reações do povo ali ao redor? Verso 16 e 17. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essa notícia espalhou por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Gente, que coisa linda. O que Deus faz na nossa vida, quando Deus restaura, a notícia espalha. Quando Deus muda o quadro da nossa história, a notícia tem que espalhar, tem que abençoar outros. Quando Deus faz um milagre na sua casa, na minha casa, a minha boca tem que ser aberta. O meu vizinho tem que saber, a minha célula tem que saber. Um problema que você está passando e que você superou em Cristo, e Deus mudou o quadro, pode abençoar outra vida. Isso tem que ser espalhado. Deus continua intervindo no meio do seu povo. Quando você contou um testemunho numa célula, numa reunião, aqui nós temos um curso Paz para toda a Vida. Talvez muitos dos pais que estão passando ou já passaram por esse problema, mas quando eles abrem o coração e testemunham para o outro, eles abençoam a vida do outro. E essa notícia de que o rei da vida se encontrou com a morte e venceu a morte, é porque a alegria chegou, a esperança foi renovada. Qual é o lado que você está? Em que multidão você se encontra? Aquele menino voltou à vida e sua mãe voltou a sorrir. Aquele menino voltou à vida e trouxe alegria àquele povo, que espalhou em toda aquela comunidade. Haverá um dia em que nós caminharemos para Jerusalém Celestial, no meio de uma grande multidão, a multidão da alegria, a multidão da vitória. Hebreus capítulo 12 diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e as incontáveis hostes de anjo, e a universal Assembleia dos Santos. Haverá um dia que todos nós estaremos nessa grande multidão, a multidão do Deus vivo e verdadeiro. Mas tem pessoas que vão estar em outra multidão. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual é o lado que você está? Talvez Deus esteja esperando você se render para o milagre acontecer na sua vida. Talvez Deus está esperando você, mãe, você, pai, você, jovem, você, idoso, você se render e dizer: Deus, está podre aqui. Eu estou dentro de um esquife, está apodrecendo. Eu queria que o Senhor fizesse um milagre. Tem pessoas que estão chorando por você. Talvez você aqui seja um marido que está dando trabalho para sua esposa está chorando por você, mas você não prometeu lágrimas a ela lá no casamento.
Você prometeu sustentar, cuidar, guardar, trazer alegria, viver até a morte, na saúde e na doença, e você está trazendo choro e dor para sua esposa. Talvez você, filho, está trazendo lágrima para sua mãe, e sua mãe está sofrendo. A minha oração é que você se encontre com Jesus na próxima esquina, e Ele console sua mãe, console seu pai, e restaure você do esquife que você está indo para o cemitério. Tem uma música que diz assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz ao lado de Jesus. E aí o refrão diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou o milagre, estou aqui. A minha oração é que você tenha um encontro com o Senhor da vida, e que você entenda que a situação que você está passando, é possível ter um milagre. Curva sua cabeça, vamos orar agora. Pode começar aqui. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por tua palavra e pelas vidas que estão aqui presentes. Que o Senhor nos dirija, nos abençoe. Que o Senhor continue guardando a tua igreja. Que vidas que estão aqui hoje sofrendo, que o Senhor possa chegar nesses corações, e que eles possam sair daqui, mas com a decisão tomada. Obrigado, Senhor, pela importância de encontrar com o Senhor da vida e mudar a minha história. Mas que eles não saiam daqui do mesmo jeito, ó Pai. Não saiam daqui no caixão, e não saiam daqui chorando como aquela viúva, mas que eles possam entender que há esperança para eles. Nós vamos cantar a primeira estrofe desse hino, e à medida que estamos cantando, eu queria desafiar você que está aqui nessa noite. Se Deus falou com você nessa noite, tem algo que precisa ser restaurado na sua vida. Se você quer entregar a vida a Jesus, se tem um filho que você quer colocar diante do Senhor, se você desistiu de lutar por algo, mas você continua crendo no poder do Senhor da vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar especialmente por você. Fiquemos de pé e vamos cantar a música. Na medida que cantamos a primeira estrofe, pode sair do seu lugar e vir aqui. Enquanto a música continua, ainda há tempo. Eu não sou muito de insistir em apelo, mas eu creio que tem vidas que Deus quer falar, ou que Deus falou. Em nome de Jesus, não resista a um encontro com Ele. Ah, pastor, eu sou crente. Então você pode chorar na presença de Deus bilhões de vezes. Não tem problema, amém por isso. Porque Ele continua sendo compassivo e misericordioso.
porque Ele continua de braços abertos para restaurar a sua vida, porque Ele continua de braços abertos para mudar a tua história, tua família, teu casamento, tua relação com teus filhos. Talvez você seja desobediente para os pais, e você precisa mudar isso na sua história também. Você tem dado muito trabalho para os seus pais, teus pais têm chorado por você. A minha oração é que você não resista à convocação de Deus para mudar o teu quadro. Talvez na tua casa cheire a morte. Tem situações na tua casa de morte e que está indo para o sepulcro. E você precisa entender que precisa dar um grito de socorro. Chorar: Deus, está doendo, Deus. Estou sofrendo, Senhor. Enxuga minhas lágrimas. Também saia do seu lugar. Se Deus falou com você, na continuidade da música, pode sair e vir aqui. Eu quero orar especialmente, assim como Jesus foi compassivo com aquela mulher especialmente. Hoje Ele quer ser com você, mas você precisa sair. Sai do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Estender as mãos e orar por essas vidas que estão aqui na frente. Pai bendito, quero agradecer por esses irmãos. Não sei qual é a situação de cada um passa especificamente, mas o Senhor da vida sabe. Eu acho lindo esse texto pelo teu carinho com aquela mãe. Que momento maravilhoso. Vendo-a, o Senhor teve compaixão dela. As entranhas do Senhor Jesus se contorceram. Jesus, que é o Senhor do mundo, que é o Senhor do universo, que é o Senhor da glória, que é o Rei da vida, Ele se compadeceu de uma pessoa especificamente. Talvez tenham vidas aqui que estão precisando dessa compaixão do Senhor, Pai, porque estão sofrendo já há muito tempo com algo, porque estão vendo algo que eles amam demais, talvez algum sonho, talvez algum plano, apodreceu, ou se esqueceram, ou acharam que é impossível, talvez um filho, talvez um casamento, talvez uma filha, talvez uma mãe, não sei, Pai, são tantas situações que o Senhor sabe, mas eu creio que o Senhor se compadece individualmente de cada um deles. Talvez tenham pessoas aqui que estão também não só no lugar da mãe, que precisam da compaixão, mas tem pessoas que estão no lugar do jovem, apodrecido, indo para um sepulcro, indo para um cemitério,
pronto para ser enterrado, e coisas na vida que estão ficando podre e que vão apodrecer e machucar outras pessoas. Pai, a minha oração é que elas se rendam a Jesus nessa noite, e que elas entendam que o Senhor da vida de jovem, idoso, idosa, mãe, pai, filho, jovem, adulto, levante-se, levante-se, e as ataduras são tiradas, e a pessoa começa a falar: grandes coisas fez o Senhor, Deus interveio em nosso meio, aconteceu um milagre. Mas nós precisamos dar o primeiro passo de reconhecer que tem coisa podre na nossa vida. Pai, ajuda essas vidas a se libertarem de vícios, de pecados, de mesquinharias, de promiscuidade. Ajuda cada um de nós a vencer cada dia os nossos medos, nossas frustrações, nossos orgulhos, nossa insensatez, porque tudo isso nos apodrece, Pai. E obrigado, porque quando estamos no meio do caminho, o Senhor vem ao nosso encontro, porque se fôssemos nós de te buscar, quase impossível. Mas mesmo morto, temos a oportunidade de o Senhor nos encontrar e mudar a nossa história, porque o Senhor da vida destrói a morte, aleluia. O Senhor da vida odeia a morte, venceu a morte e continua vencendo, e continua abençoando o seu povo, e continua mudando histórias. Talvez tenham vidas aqui que não quiseram, por alguma situação, se render, vir aqui à frente, mas que o Senhor chegue nessas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. Uma semana de bênção, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Vem, Jesus.